A mulher e a culpa de receber. A culpa de receber é uma das travas mais silenciosas e mais devastadoras da prosperidade feminina. Silenciosa porque não aparece como uma crença declarada. A mulher, ela não acorda pensando que não merece receber, né? Ela aparece nos comportamentos, na forma como age quando o dinheiro chega, quando alguém quer pagar pelo seu trabalho, quando precisa falar o preço, quando é reconhecida. Ela aparece assim. Então, eu trouxe alguns exemplos. A profissional que sente aquele aperto no peito quando precisa falar o valor do seu atendimento, do seu produto, do seu serviço, como se estivesse pedindo um favor indevido. A mulher que dá desconto antes mesmo de alguém perguntar o preço, porque sente que o valor real é demais. A terapeuta que cobra pouco e entrega muito mais do que o combinado, porque sente que só assim a pessoa vai achar que valeu. A mulher que recebe um elogio e imediatamente minimiza ele. Ah, não foi nada, qualquer um faria igual. A empreendedora que ajuda todo mundo, mas não consegue pedir ajuda. Porque pedir é fraqueza, é incomodar. Ai, se eu pedir, a pessoa me fizer, eu vou ficar devendo algo para ela. A profissional que se sente egoísta quando escolhe a si mesmo, quando cobra, quando coloca limite, quando diz não. Eu tenho certeza que vocês se identificaram em algum desses pontos, né? Ai, o valor é tanto, mas não vou conseguir cliente com isso, não vou conseguir vender. Ai, já vou baixar aqui para depois eu não ficar me preocupando, me estressando. É ou não é verdade? E aí é justamente esse sentimento de culpa por receber, tá? Vocês já viram alguma... Ó, a gente, né, vê muito esse padrão de baixar o valor, de já vou dar um desconto aqui para a pessoa já fechar comigo. Vocês já viram alguns profissionais, é bem interessante isso, né? Vocês já viram um dentista sair gritando pela rua? Tratamento de canal gratuito? Tratamento de canal com 50% de desconto? Né? Um engenheiro dizendo, ó, só hoje o seu projeto por tantos reais. Não, eles não fazem. Eles não fazem, né? São profissões que não fazem. Então, a gente precisa olhar para nós com todo esse valor, com todo esse reconhecimento. E algo que eu gosto muito de ensinar, quem é minha aluna, que trabalha um pouquinho, que é principalmente com pêndulo, eu sempre gosto, né? Tem até um trabalho que eu faço aqui, que é o de precificação. Você tem que estar com o valor alinhado à tua frequência, à tua energia também. Porque às vezes você até consegue cobrar por aquele valor, tá? Mas ele não tá alinhado à tua frequência. Às vezes é um pouquinho mais, às vezes é um pouquinho baixo. Cara, quando tu ajusta isso, a coisa só flui, só voa, tá? Isso é bem interessante da gente também se permitir fazer. Então, todas essas questões que eu trouxe, tudo isso tem a mesma raiz. A crença de que receber precisa ser justificado, que ela precisa entregar demais para poder receber de menos sem sentir culpada. Nossa Senhora, isso é muito comum. Nossa, eu tive que me trabalhar muito. Eu ainda tenho que me trabalhar nisso, tá? Porque isso acabou se tornando um padrão muito profundo. Então, calma, respira, Silvia, vamos trabalhar isso aqui, vamos trabalhar o teu recebimento, vamos trabalhar sem culpa. É tanto, sabe? Eu preciso fazer, às vezes, um trabalho interno antes de levar realmente o valor. Hoje está muito tranquilo, hoje está muito resolvido, mas chegou muitos momentos assim, ó, gente, de eu trabalhar por 1 quilo de banana. Então, existe, né, esse padrão ali que tá muito grande. E ele vem do quê? De uma crença. E essa crença, ela não nasceu na vida adulta, tá? Ela foi instalada muito antes, em cenas de infância onde receber sem merecer gerava punição. Em famílias onde a mulher que pensava em si era julgada como egoísta. Em relações onde o amor precisava ser ganho através de uma entrega constante. Aquela criança que viveu isso aprendeu rápido, que receber gera consequência, que é muito mais seguro dar do que receber, que o seu valor está no quanto ela entrega, não no quanto ela é.
Essa criança cresceu, mas a conclusão que tirou continua operando. E hoje, como mulher, você reproduz esse padrão em cada cobrança que não faz, em cada desconto que você dá sem necessidade e em cada vez que minimiza o próprio valor antes que alguém faça isso por você. A culpa de receber não é uma fraqueza de caráter, é um registro de campo instalado quando você ainda era criança. E registro de campo, ele se reorganiza. Quem de vocês, só para a gente ver se tem esse padrão, essa crença, quando ganha um presente de alguém, sem ser teu aniversário, só ganhou um presente, né? A pessoa veio te trazer presente. Você já fica, meu Deus, o que eu podia dar para retribuir? Aí acho que eu tenho que fazer alguma coisa para retribuir. Passa isso na cabeça de vocês ainda? Isso é culpa por receber. Eu tenho que devolver alguma coisa, não posso. É como se eu ficasse devendo ali para a pessoa, tá? Isso também é uma culpa que a gente carrega em receber. Então, nós temos uma nova consciência que vocês podem e devem estar trabalhando. Receber não é tirar de alguém, é permitir que a troca aconteça com equilíbrio. Quando você recebe bem, você tem mais para entregar. Isso aqui é sobre o valor do trabalho, tá? O esgotamento não é virtude, é o que acontece quando o campo não se sente no direito de receber na mesma proporção que dá. Você pode perceber se você está recebendo, se você está no padrão de culpa de receber e que você está diminuindo o teu trabalho, um dos sinais muito perceptíveis é que você começa a desanimar do que você faz. Aquilo começa a diminuir aquele ânimo que você tinha, aquela entrega, aquela satisfação que você tinha. Aí você precisa realmente olhar, será que não é o meu campo na questão do cobrar, do precificar, que está em desajuste aqui? Você perde o brilho nos olhos de fazer as coisas, tá? Um ponto bem importante de estar olhando. Enfraqueceu ali, desanimou, né? Que a gente fica ali, jururu, ai, não queria fazer isso de novo. Pode ser exatamente a questão do valor. Do valor, porque você não, pela culpa do receber, você não está cobrando pelo valor que é necessário. Nós vamos entrar agora no tópico 4, os principais bloqueios com o dinheiro. Então, cada bloqueio que uma mulher tem com o dinheiro tem uma origem. Ele não nasce do nada, não é personalidade, não é destino. É um padrão instalado numa cena, numa frase, numa conclusão que uma criança tirou sobre si mesma antes de ser estruturada para questionar. Conhecer o bloqueio é importante. Reconhecer de onde ele veio é o que permite reorganizar o campo de verdade. Então, aqui, o trabalho de hoje é justamente a gente olhar, né, para essas questões que eu vou estar trazendo aqui, algumas questões da raiz na infância, na criança, e é muito interessante que vocês viram ali, ó, é um padrão instalado numa cena, numa frase, numa conclusão que aconteceu. Por isso que no Código da Mulher Próspera eu trabalho com a energia primordial divina. A energia primordial divina, ela vai fazer atuar em todas as linhas de tempo, aonde algum bloqueio, né, justamente por uma cena, por uma frase, por uma conclusão, ele cristalizou. E aí, quando cristalizou ali, aquilo ali fica meio que deformado. A energia primordial divina, ela vai lá atuando, restaurando e integrando esses bloqueios, tá? Então, vamos ver aqui quais são esses bloqueios, né? Reconhecer da onde que eles vêm para te permitir organizar o campo de verdade. Então, a culpa por receber, que a gente já falou ali, né? A culpa por receber faz a mulher aceitar menos do que merece, sempre, em todas as áreas. Ela aparece no preço que cobra. Vocês perceberam o que eu falei? Aceitar menos do que merece sempre, em todas as áreas. Aqui não está só relacionado ao dinheiro.
Ela aparece no preço que você cobra, no quanto você entrega além do combinado, na dificuldade de colocar limite, no desconforto quando alguém paga sem reclamar e ela ainda assim sente que deveria ter cobrado menos. A culpa por receber cria um ciclo de compensação permanente. A mulher entrega mais para se sentir no direito de ter recebido, e quanto mais entrega, mais esgotada fica, tá? Então, a raiz na criança. Em algum momento da infância, essa mulher aprendeu que receber sem dar em troca gerava desaprovação, que querer era egoísmo e que o seu lugar era o de quem serve, não o de quem recebe. Aonde que você absorveu isso? Como eu trouxe lá em cima. Uma cena que você viu, uma frase, uma conclusão, algum ambiente que você estava inserido que isso era forte. O segundo bloqueio, o medo de cobrar. Quase universal entre mulheres que trabalham principalmente com cuidado, espiritualidade, terapia e saúde. Gente, isso tem muito a ver, assim, um campo energético, é um campo de coletividade que tem, né? Então, o que é que acontece? Esses trabalhos têm esse medo de cobrar. Por quê? Porque são trabalhos que exigem um dom. E aí se acreditou por muito tempo que quem tem dom não pode cobrar. E isso foi ensinado totalmente errado, né? Por quê? Porque tudo é um dom. Tudo é um dom. A manicure que ela faz nas unhas da gente é um dom. Uma costureira, uma enfermeira, uma cabeleireira, o motorista, o pedreiro, aquilo são dons. E você tem o seu. Mas se você está dentro de uma dessas áreas, você precisa ter muito mais atenção. Porque você vai amar o teu trabalho, você ama colher, você ama transformar, contribuir, mas vai travar quando precisa falar sobre o valor. Coração acelera, a voz muda, ela fala o preço rápido e já emenda uma justificativa antes que alguém pergunte, ou cobra menos do que planejou porque na hora sentiu que o preço real era demais. Se programou para dar valor, na hora de dizer, puf, baixou. Quando você não sustenta o valor do seu trabalho, você ensina o campo ao seu redor a desvalorizar a sua entrega, tá? Eu gosto muito, né, de trazer esse olhar que você está entregando aquilo que você sabe fazer, você está servindo, você está dedicando do seu tempo, do seu conhecimento, da sua sabedoria. Então, se você principalmente está numa dessas áreas, tem que olhar com mais atenção, tá? A raiz da criança. Em algum momento, essa mulher aprendeu que pedir gerava rejeição, que querer demais era errado, que o amor e a aceitação dependiam dela não incomodar, dela não exigir, de não ocupar espaço demais. Isso acontece muito em crianças que pediam e sempre recebiam não. E aí elas simplesmente aprenderam a não pedir mais para não receber o não. Então, isso gera esse medo, não só de pedir, mas de cobrar, tá bom? Isso é muito importante que vocês percebam e vão identificando. Bloqueio o medo de ser vista. Muitas mulheres pedem crescimento, pedem mais cliente, pedem mais dinheiro e, ao mesmo tempo, acabam se escondendo. Não divulgam, não gravam vídeos, não falam do trabalho com clareza, ficam esperando sempre estarem prontas. Esperam por mais um tempinho porque precisam se preparar mais para aparecer. Mas esse dia nunca chega porque o problema não, mas esse dia nunca chega porque o problema não é a prontidão. É o campo que aprendeu que ser visto é perigoso. E a prosperidade precisa de circulação. E para que o dinheiro chegue até você, o mundo precisa saber o que você entrega. A raiz na criança. Em algum momento dessa história, aparecer custou algo. A criança que tentou se mostrar e foi diminuída, ignorada, julgada ou humilhada e aprendeu que é mais seguro se esconder. Vocês estão percebendo que aqui eu estou trazendo tudo que a gente trabalha no Código da Mulher Próspera na mesa da menina ferida? Vocês perceberam isso?
que lá no relatório eu trago bem certinho, né, os pontos para vocês identificar. Aqui eu vou trabalhando num ponto de maior conhecimento para vocês aprofundar, mas vocês estão percebendo que isso aqui são as feridas de criança, que é exatamente o que a gente está trabalhando lá? Então, esses pontos aqui que a gente está trazendo hoje é justamente o que a gente já está trabalhando no Código da Mulher Próspera. Essas feridas, né? Essas feridas. A autossabotagem na expansão. Algumas mulheres conseguem abrir os caminhos, mas não conseguem sustentar, que até foi identificado antes, né? Quando começam a crescer, travam. Quando recebem mais dinheiro, criam uma emergência que consome tudo. Quando surgem oportunidades maiores, sentem um medo que não conseguem nomear. E não conseguem mesmo, gente. Trava, né? E isso acontece por quê? Porque existe um sistema interno que ainda não se sente seguro para sustentar uma realidade maior. O campo quer prosperar, a mente quer prosperar, mas a identidade antiga, ela tenta permanecer no controle. Qual que é a raiz? Essa mulher aprendeu que ter demais gera perda, que crescer gera separação, e criou um mecanismo de proteção. Quando começa a ir bem demais, ela mesma interrompe o fluxo antes que algo externo faça isso. Gente, isso aqui vocês estão percebendo que são todos os exemplos práticos que eu vou trazendo lá para vocês na mesa da criança que a gente está trabalhando no grupo, tá? E a dificuldade de manter o que recebe. Renda é o que entra, patrimônio é o que fica. E muitas mulheres vivem permanentemente na lacuna entre os dois. O dinheiro entra e some. Surgem gastos que não estavam planejados, o padrão se repete independentemente do quanto entra, e isso não é desorganização financeira. É o campo que não se sente seguro para ter. Qual que é a raiz? A mulher que aprendeu que a estabilidade não dura. Que quando as coisas vão bem, algo vem quebrar. E o campo instalou uma crença de que abundância é temporária e escassez é a realidade permanente. Então, isso aqui foi aprendido quando? Na infância. Tá? Nós estamos olhando exatamente para esse ponto. Ai, Silvia, é só na infância que surge? Não, mas no nível que nós estamos trabalhando com a questão de acolher, de organizar essas feridas da criança, eu preciso enfatizar isso aqui. Senão eu ficaria horas falando sobre esses bloqueios em outros campos, tá? Mas aqui é uma base, aqui é uma raiz que a gente precisa trabalhar. E é muito interessante porque, vou explicar para vocês algo bem interessante. Essas feridas, elas não surgiram só na infância. Elas já vêm da gestação da tua mãe, quando a tua mãe esperava você, né? Você absorveu, você sentiu tudo que a tua mãe sentiu e você interpretou e armazenou. Porém, pensa que você é um bebê, você não tá ali, né, com todas as suas capacidades mentais. Então, quando o gatilho na criança vem, puf, já aciona aquela memória gestacional. Então, na verdade, ainda começa às vezes muito antes. Tem algumas que já começaram no campo gestacional, e aí na infância vem o gatilho, tem outras que sim, vão só surgir ali na criança. Mas existem ainda esses dois fatores que a gente precisa olhar: a criança e o bebê, tá? O bebê é na parte gestacional. Só que aí, como aquilo ali já está ali manifestado, abre um gatilho na criança, linka com aquele momento, cristaliza e fazem essas feridas. Então, é muito importante esse trabalho que é feito de acolhimento, de reconhecimento e de liberação dessas feridas, né? Desses portais. Então, quais são as dores que a gente, né, precisa olhar e trabalhar e que geram todos esses bloqueios que eu trouxe? A dor da desvalorização, que traz o medo de destaque, a dificuldade em cobrar, a dependência da aprovação, a submissão, a comparação, a negação dos talentos, a síndrome da impostora e a falta de limite. A dor da rejeição gera: não consegue se expressar, bloqueio criativo, sente-se invisível, insegurança, crítica, medo de aparecer, dificuldade de cobrar e falta de autenticidade. A dor da humilhação nos traz bloqueios de dificuldade de liderar, medo de críticas, dificuldade de se valorizar,
evita ser notada, ansiedade social, sentimento de inferioridade, autocensura constante e insegurança na fala. A dor do abandono que surge lá na criança. Quais são os bloqueios? Isolamento, baixa autoestima, faz tudo sozinha, tem dificuldade de pertencer, as relações são superficiais, tem bloqueio em receber, não pede ajuda e não se sente amada. Na dor da traição, raiva reprimida, não se entrega, dificuldade de perdoar, controle excessivo, hipervigilância, bloqueio de intimidade, ciúmes e medo de confiar. A dor da exclusão, que também é gerada na infância. Quais são os bloqueios? Dúvida de si, não se sente vista, desconexão do seu valor, evita exposição, dificuldade de pedir, não se posiciona, sente-se esquecida e a energia retraída. E a última dor, que é a dor da injustiça, é postura defensiva, coração endurecido, dificuldade de se divertir, exigência, inflexibilidade, peso da responsabilidade, culpa por descansar e o medo de falhar. Tudo isso aqui é o que vai gerar o que a gente identificou aqui e que a gente vem, né, fazendo as liberações, ok? Então, nós temos que ter a consciência de que, sim, carregamos as feridas de criança através desses portais, dessas dores, né? São dores emocionais e que a gente realmente só vai conseguir prosperar quando essas dores, elas realmente forem reconhecidas e realmente trabalhadas.